It's so good to be here with you. É muito bom estar aqui convosco. Me and Lucy have been excited to come down for some time now. Eu e a Lucy já gostamos de vir cá desde há bastante tempo. And Les and Mary, they've asked me to speak on the kingdom of God and power. E o Les e a Mary pediram-me para falar acerca do reino de Deus e o poder. So we're going to be talking a little bit about signs and wonders and miracles. Vamos ouvir falar de sinais, maravilhas e milagres. And I think this is one of those subjects where there's normally a certain distance between what we see and read about in the Bible. E este é um daqueles assuntos onde nós nos apercebemos que existe uma grande distância entre aquilo que lemos e que está na Bíblia And what we experience in our everyday life. e aquilo que nós experienciamos no nosso dia a dia. Would you agree? Concordam? So my aim is to try and reduce that gap a little bit this morning. E o meu objetivo é tentar reduzir essa distância. So Jesus, at the end of Mark, E Jesus, no final do capítulo de Marcos, he commissions his disciples. ele comissionou os seus discípulos. We normally, when we talk about the Great Commission, we normally think of Matthew, Quando nós pensamos na grande comissão, pensamos em Mateus, but Mark has got a slightly different version to that Great Commission. mas Mateus tem uma versão ligeiramente diferente dessa grande comissão. And Jesus says to his disciples, "Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation." E Jesus diz, vão para todo o mundo, You can read it, hopefully. vão para todo o mundo e falem sobre o Evangelho a toda a criação. Whoever believes and is baptized will be saved. Todo aquele que acredita será batizado e será salvo. Now, who believes in Christ this morning? Amém. Amen. We can celebrate God's salvation. Podemos celebrar assim a salvação de Deus. But the next verse comes with a promise. Mas o próximo versículo vem com uma promessa, It says, and these signs will accompany those who believe. que diz que estes sinais irão acompanhar aqueles que acreditam. So if you believe, Se acreditam, you can expect these signs to accompany us. podes esperar que estes sinais te acompanhem. And he says, in my name you will cast out demons. E ele diz que em meu nome tu afastarás os demónios, You will speak in new tongues. falarás em novas línguas, You will pick up serpents with your own hands, and if you drink deadly poison, it will not hurt you. tu apanharás serpentes com as tuas próprias mãos e se beberes do veneno dessas serpentes e não te magoará. You will lay your hands on the sick, Tu irás colocar as tuas mãos nos doentes and they will recover. e eles irão recuperar. Who would like to see more of that? Quem é que quer ver mais And disto? so at the end of the meeting, we are going to step out in faith and believe God for healing. No final de hoje nós iremos dar um passo de fé e acreditar na cura de Deus. And we're going to do that with confidence. E iremos fazer isso com confiança. So I want to just build our confidence up this morning. E eu quero construir essa confiança hoje de We manhã. can do that with confidence because, like I said, we read about it in the Gospels and in Acts of the Apostles. E eu falo de confiança porque nós já lemos isso nos Atos dos Apóstolos. So signs and wonders accompanied Jesus in his ministry, Então os sinais e maravilhas sempre acompanharam o ministério de Jesus and it accompanied the apostles in Acts, e acompanharam os apóstolos nos Atos. and it also accompanied other disciples that weren't named as apostles. E acompanharam também outros discípulos que People like Philip and Stephen. pessoas como o Philip e o Stephen They did amazing signs and wonders. tiveram imensos sinais de maravilhas. Yeah, Philip was the one that kind of suddenly was teletransported somewhere. O Filipe foi aquele que de um momento para o outro foi teletransportado para outro local He suddenly is somewhere praying for someone, baptizing someone, and then the next second is somewhere else. em que ele estaria a batizar alguém e no segundo a seguir ele estaria afastado. Isn't that incredible? Isso não é incrível? So, can we expect miracles today? Então, podemos nós esperar por milagres hoje em dia? You know, Jesus was probably more known in his time as a healer than he was as a teacher. Jesus foi talvez mais conhecido no seu tempo como um curador do que como um pregador. Wherever he went, crowds, multitudes would come to him.
para onde ele quer que fosse, multidões de pessoas vinham ter com ele, because seguiam-no, they had heard of the healings of what was happening. porque eles ouviam acerca da sua capacidade de cura. And he would often start by performing a miracle E ele normalmente costumava por fazer um milagre and then use that as an illustration for his teaching. e usava esse próprio milagre como uma ilustração para o seu ensino And an example of his authority e como um exemplo da sua autoridade and the authority of his words e da autoridade das suas palavras and the relationship, the intimacy he had with the Father. e do relacionamento íntimo que ele tinha com o Pai. There we go. So we believe that miracles are possible, Então nós acreditamos que os milagres são possíveis and I believe that God wants to help us step into more of that in our everyday life. e eu acredito que Ele quer que nós demos um passo e consigamos ir mais longe no nosso dia-a-dia. Now, I want to start by doing something very simple, really. Eu quero começar por algo muito simples. Why can we be confident about this? Por que é que nós podemos ficar confiantes em relação a isto? Well, I think the first thing, and it's actually a very important thing, Porque eu penso que a primeira coisa, e que é realmente a coisa mais importante, is that you and I, if you are in Christ, é que se tu e eu, nós estamos em Cristo, we are a walking miracle. nós somos um milagre que anda. Do you believe that? Acreditam nisto? I recently watched a film with my son. A filme. Recentemente vi um filme com o meu filho, It's called Papillon. Don't know if anyone's seen it, probably haven't. que se chamava Papillon, And basically it's set in the early 20th century, e é um filme que se passou no início do século XX. based on a true story É baseado numa história verídica, on about a man who was framed for a murder he didn't commit. acerca de um homem que foi condenado por um crime que ele não cometeu. And what the French used to do to those kind of cases E o que os franceses faziam nesse tipo de situações is they'd send you to the furthest possible place they could think of. era enviar estes presos para os lugares mais longe So they'd imaginários send them to South America e enviaram-no para a América do Sul to spend the rest of their lives in a prison para passar o resto dos seus dias numa prisão that was in the middle of the jungle que era no meio da selva and then separated by this ocean. e que estava separado pelo oceano. So it was a prison designed for you never to come back. E era uma prisão que estava desenhada precisamente para os presos nunca regressarem. It was a death sentence. Era uma sentença de morte, essa It prisão. had a horrible warden. Tinha um guarda que era uma pessoa muito intragável. So they had terrible living conditions. Tinham condições de vida muito deploráveis. They were forced to work hard labor as Eram- slaves, basically. Eram forçados a fazer trabalhos forçados como se fossem escravos. There was lots of illness, Muitas doenças, rats all around. muitos ratos, muitas It doenças. was a very dark place. Era um lugar muito escuro. Most of them would die of illness or of being beaten up. Muitos deles morriam de doença ou de serem espancados. Others would just commit suicide. Outros suicidavam-se. And if you hadn't died from those two, you'd end up insane. E se não morrias dessas duas situações, acabavas por ficar louco. You'd lose your mind Perdias o teu discernimento. because it was impossible. There was no hope. Porque era um lugar que era impossível, que não tinha esperança nenhuma. It would take a miracle for you to get out of that place like that. Era preciso um grande milagre para tu conseguires sair de um lugar desses. And I was reminded of that film as I was preparing this talk, E eu lembrei-me desse filme enquanto estava a preparar esta pregação, because I was in that prison. porque eu já estive dentro dessa prisão. You were in that prison. Vocês não estiveram dentro dessa prisão, The devil himself was the warden. em que o diabo, ele próprio, era o guarda. I was a slave to sin. Eu era um pecador. I had no hope on earth of getting out of that place.
Eu não tinha qualquer possibilidade de sair desse lugar na terra. I was far away from God, Eu estava muito longe de Deus. a dead man walking. Eu era um homem morto que andava. But there's a big difference actually between my story and that man's story, Mas há uma grande diferença entre a minha história e a história desse homem. is that I was there, you were there, É que eu estava lá, vocês estavam lá, because we deserved it, porque nós o merecemos. for crimes we had committed against God. Por crimes que nós tínhamos cometido a And the Deus. just penalty for my sins, for your sins, E a penalidade pelos meus pecados, pelos vossos pecados, was to be under the wrath of God. era estar debaixo do cajado de Deus, A ira. abaixo da ira de Deus, Without hope and without God in the world. sem esperança e sem Deus no mundo. Now, most of these little examples I'm giving you are verses from the Bible describing your state, your condition, my condition, before we knew Christ. Isto são exemplos que vêm descritos em alguns versículos da Bíblia que exemplificam a altura em que nós vivíamos sem Cristo nesses momentos. Our destiny was sealed. You understand that? E o destino? Já estava selado. Já estava. Não havia volta a dar. O destino já estava marcado, já não havia maneira de regressar. But God, Mas Deus, the greatest rescue mission in the world, o maior salvador the da most missão, amazing miracle happened. o maior milagre, fez acontecer o maior milagre. Now, we didn't escape the devil, Nós não escapámos do diabo, we were rescued. nós fomos salvos. And it was outrageous what Jesus did. E foi incrível aquilo que Jesus fez. It came at great cost to him, Teve um custo enorme para ele, but because God is rich in mercy, mas porque Deus nos concedeu a misericórdia, He sent His Son. Ele enviou o seu filho His Son stepped into that prison cell e o seu filho entrou dentro dessa cela, and dessa said to prisão that awful prison warden, e teve que lidar com esse guarda prisional horrível, set him free, dizendo-os, liberta-os, I'll take his place. eu tomo esse lugar. Amen? Amém. And He not only set us free, E ele não apenas nos libertou, it wasn't just a case of Him, say, using the example, taking us back to our old life, to France, so that we can rebuild our lives. não foi como naquele caso que eu apresentei de nos tirar daquela vida para a nossa vida anterior em França, apenas uma libertação. The Bible tells us that God set us free and then He elevated us O que a Bíblia diz é que Deus nos libertou e que nos elevou. He raised you and me up Ele levantou-nos para and cima seated us now in the heavenly realms. e faz com que estejamos sentados agora nos reinos celestiais. He wrapped us and covered us in His righteousness. Ele envolveu-nos na sua justiça. Gave us a ring like the father with the prodigal son. Deu-nos um anel como na parábola do filho pródigo. He calls us sons and daughters E chamou-nos de filhos e de filhas. and has given us this incredible authority now, E deu-nos esta incrível autoridade, this new life, esta nova vida, this new freedom. esta nova liberdade. You, if you are in Christ, Tu estás em Cristo, are a walking miracle. são uns milagres Every que single andam. one of us. Cada um de nós somos uns milagres que andam. So when we think about signs and wonders and miracles, Quando nós pensamos em maravilhas e milagres e we must sinais, start with the miracle of grace. temos que parar e pensar no milagre da graça. That's the foundation for our confidence. E é essa a fundação para a nossa confiança. And whenever we want to, if we struggle to believe in miracles today, E se nós começarmos a acreditar em milagres hoje, if we struggle to believe that God can use me in that way today, se nós temos dificuldades em que isso pode acontecer a mim, if we can, okay, I read about it, I know it in theory, but in practice, ou seja, eu sei na teoria, eu leio, mas na there's prática this gap.
há a tal diferença. I want to suggest that one of the starting points for all of us E eu quero sugerir que o ponto inicial para cada um de nós is meditate on your own salvation and meditate on the cross. é meditar na tua própria salvação e meditar na cruz. It gives you perspective. Dessa forma dá uma perspectiva. Because, you know, if God can save you from that place Porque se Deus te pode salvar desse lugar of complete hopelessness, um lugar sem esperança, é um lugar, te consegue salvar desse lugar que é um lugar completamente ausente de esperança, then nothing então is impossible nada, for Him to do. então nada é impossível para que Ele fazer. Amen? Amém. And suddenly all of these illnesses and struggles and challenges that we come across, E de repente todas estas doenças e dificuldades e desafios que nós temos no dia a dia, we gain a different perspective on them. vamos ganhar uma diferente perspectiva sobre os mesmos. You know, Jesus was never fazed when He met a blind man. Jesus, ele nunca ficou aflito por ver um homem cego. He was never fazed by encountering lepers Ele nunca ficou aflito por encontrar leprosos, or deaf or crippled ou a people. morte, ou pessoas aleijadas. Even when He encountered people that were already dead. E mesmo quando ele encontrou pessoas que já estavam realmente mortas, He wasn't fazed by that. ele não ficou aflito por isso. It wasn't like an impossible challenge, Para ele não representava uma coisa impossível, because He knew porque ele sabia that He and the Father were one. que ele e o Pai iriam conseguir. So no matter how big the problem in front of you, Então não interessava quão grande fosse o problema à sua frente, how big the illness, quão grande fosse a doença, we can have confidence, nós podemos ter confiança, because we know from experience porque nós sabemos por experiência that nothing is impossible for God. que nada é impossível para If He Deus. saved me from that place, Se Ele me salvou daquele lugar, He can do anything. Ele pode fazer qualquer coisa. Amen? Amém. John 10, 27, 30 João 10, 27, 30. says the following. I think it will come up Yes. there. It says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one." What's Liddy? Não tem. João 10 e é... Não é mesmo? Não. João 10, 27 a 30. Mas 20. deve estar aí. 27 a 30. As minhas ovelhas obedecem à minha voz. Eu conheço-as e elas seguem-me. Dou-lhes a vida eterna e elas nunca mais hão de morrer, nem ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aquilo que o meu Pai me dá é o mais importante. Por isso, ninguém as pode arrancar das mãos do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um só. Now, the context for this verse is important. O contexto destes versículos são importantes. Jesus had just healed a man who was blind from birth. Porque Jesus tinha acabado de curar um homem que era cego de nascença. Remember the story? Lembram-se da história? And then the Pharisees get upset Em que os fariseus ficaram chateados and they come and complain to the blind man who's now seeing perfectly. e vieram reclamar com o homem cego que agora via And they cannot accept what Jesus has just done. e não conseguiam aceitar aquilo que Jesus tinha feito. And we realize at the end of the story that they are the ones who were blind, E no final da história nós apercebemos que na realidade eram eles que eram cegos, not that man. não aquele homem. And Jesus is now using that miracle to bring this teaching.
E Jesus utilizou aquele milagre para dar precisamente o próximo And he's ensinamento. saying, this man who was once blind, E que diz que este homem, que uma vez era cego, Jesus has just snatched him from the devil's hand. Jesus resgatou-o das mãos do diabo. And he is never going to let him go. E nunca mais o vai deixar ir. This man has just received something way better than his sight. Este homem recebeu algo mais importante do que apenas a sua visão. He's received eternal life. Ele recebeu a vida eterna. And that is true for all of us. E isso é verdade para todos nós. If we've been rescued, we can be assured that God will never let us go. Se nós formos salvos, nós podemos ter a certeza que Deus nunca nos largará. But I want to draw your attention to the way Jesus frames this. Mas eu quero pedir a vossa atenção para a forma como Jesus enquadrou esta situação. So he gives this incredible truth, Ele dá esta incrível verdade and then he says, I and the Father are one. e diz, eu e o Pai somos um. Now, this was an absolutely explosive saying from Jesus. Isto na altura era realmente uma coisa explosiva dito por Jesus. This is what got him killed. Isto foi o que o levou a ser morto. It was this word, this statement. Foi esta frase que ele disse que o conduziu à morte. And it's one of the most profound mysteries in the whole Bible. E é um dos mistérios mais profundos de toda a Bíblia. This unity of Jesus and the Father. Esta questão da unidade de Deus e de Cristo. And it's a major theme in the Gospel of John, actually. E é um tema muito grande no Evangelho de João. There's 4 Gospels in the Bible: Estes 4 Evangelhos na Bíblia, Matthew, Mark, Luke, and John. Mateus, Marco, Lucas e João. But John was written 60 years after the others had been written. Mas João escreveu 60 anos após os outros terem escrito. So it reads very differently. Então é lido de uma maneira completamente diferente. Most of the miracles recorded are actually not in the first 3 Gospels. Alguns milagres não vieram mencionados nos primeiros 3 Evangelhos. This is an old man. John was probably 90. Este é um homem de idade, João tem por aí cerca de 90 anos. He was one of those closest to Jesus. Foi um dos mais próximos de Jesus. He'd had 60 years of ministry as a church leader. Teve 60 anos de liderança no ministério. He's now living in exile. Está a viver naquele momento no exílio. He had read almost certainly the other 3 Gospels. Ele de certeza que leu os outros 3 Evangelhos And is thinking, what hasn't been said yet? e deve ter pensado com certeza o que é que dentro destes 3 Evangelhos ainda não foi dito. From the wealth of experience of this old man, what can I leave the church? What can I bring? Da sua riqueza espiritual deste homem, ele pensou o que é que eu posso deixar. And he majors on Jesus' relationship of intimacy with the Father. E ele dá um ênfase especial no relacionamento de Deus com o Pai. So we see it all through the Gospel. Então nós vemos isso em todos os It's Evangelhos. almost like a crescendo. É como um crescendo. My Father is working until now, O meu Pai está a trabalhar até agora. so I'm working. E por isso eu estou a trabalhar. I've come down from heaven, Eu vim do céu not to do my own will, but the will of him who sent me. para não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. I am not alone, but Eu- I am and the Father, I and the Father who sent me. Eu não estou sozinho, mas estou com o Pai que me enviou. I do nothing from my own authority, Eu não faço nada sem a sua but autoridade, speak just what the Father has taught me. mas falo apenas aquilo que o Pai me diz para falar. And he starts getting more and more kind of almost like bold and to his listeners outrageous. E ele começa a ficar cada vez mais corajoso junto dos seus ouvintes. The Father is in me and I am in the Father. Quando ele diz principalmente que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Whoever has seen me has seen the Father. Todo aquele que me vê já viu o Pai. All that the Father has is mine. Tudo aquilo que o Pai tem é meu. And then this verse, I and the Father are one. E então este versículo, eu e o Pai somos um.
So John is obviously building this case for Jesus' divinity, Então, o João está a fazer este evangelho para a divindade de Jesus, but he was also explaining how and why Jesus did what he did. mas também explica porque é que Jesus fez o que fez e por que fez. This ministry, these signs and wonders, Este ministério de maravilhas, his teaching, este ensinamento it's an overflow of the heart of the Father. é um transbordar do coração do Pai. And if you look in particular at the Last Supper, E se olharem em particularmente para a última ceia, the other Gospels mention it. os outros evangelhos mencionam a última ceia, John gives 5 chapters to it. João faz 5 capítulos. And again, if you look at that teaching and study it, E se, mais uma vez, virem essa parte, estudem, you'll see John drawing our attention to things like his last prayer. e vejam que João está a puxar a atenção para a sua última oração. So Jesus' final prayer, last words before he is arrested and then crucified. Principalmente para a última oração que Jesus faz antes de ser preso e crucificado. And you'll see where I'm going with this as we read this prayer. E vão ver onde é que eu vou chegar com isto após ler a oração. Because Jesus prays, John 17, verse 20 to 23. Deve estar atrás. Tá? Tá. I do not ask, he's asking the Father, I do not ask only for these only, but also for those who will believe in me through their word. He's praying for you and me. Eu não as peço apenas para mim, mas peço em nome do Pai. And what does he pray? He prays that they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, so that the world may believe that you have sent me. E peço-te que sejamos... Não está aí. Não está. Mais para a frente. Se calhar é mais fácil abrir-te. Ok. Qual é que é? Sorry, this verse is important. Diz-me lá qual é que é. É João 17. E depois o versículo 23. 20 a 23. Ok. Obrigado. Jesus ora por todos os crentes e diz: a minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que irão crer em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Okay. Now, the glory that you have given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one. A I glória, in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them, even as you loved me. e Jesus continua: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como me amaste a mim. Now, this verse is worth reflecting on, meditating on. Este versículo vale a pena que nós meditemos nele. For years, I think I read this verse and this prayer, and the first thing that came to mind was that Jesus was praying about unity in the church. A primeira vez que eu li este versículo, eu pensei que Jesus estaria a falar acerca da unidade na That he was igreja, praying that we would be, that be unity in the body of Christ. para que nós fôssemos unidos como corpo de Cristo. But if you look more closely, Mas se olharmos com mais atenção, what Jesus is praying for is that we would have the same relationship of intimacy
O que Jesus está aqui a orar é para que nós tenhamos exatamente a mesma relação de intimidade, as Jesus had with the Father. assim como ele tinha com o Pai. And this is just incredible. E isto é o que é verdadeiramente incrível. There's a missional importance to this. Há uma incrível importância nisto. This is important for the whole world that we understand this, Isto é importante para todo o mundo, para que nós entendamos isto, so that the world may believe that you have sent me, para que todo o mundo entenda que tu me enviaste and now send them as well. e que também foram enviados. These are Jesus' final words to his disciples. E estas são as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. In the same way that I am in you and you are in me, Da mesma maneira que eu estou em ti e tu estás em mim, that they, you, me, would be in them, in us. que vocês, eu, estamos juntos, estamos em nós. And in the context, he's talking about sending his Holy Spirit. E no contexto em que ele está a dizer que vai enviar o He's not Espírito, leaving us orphans. o Espírito Santo que não nos vai deixar como He's saying órfãos, things like, I'm going to the Father, I'm preparing a room for you. em que ele diz, eu vou ter com o Pai, eu vou preparar espaço para vocês. Again, I think my mind would normally go to, that's something in the future that we can look forward to. E na nossa mente aquilo que nós pensamos é que, ok, isso será algo que vai acontecer no futuro, But I think Jesus was referring to a room that we now have with him, seated in heaven in the heavenly realms. mas eu creio que aquilo que Jesus estava a dizer é que nós já temos esse lugar junto dele nos lugares, no reino celestial. And the Spirit E o Espírito fills us with power, que nos enche de poder, but it also testifies with our spirit about these truths. mas também nos testifica como a verdade, This incredible reality that we are now in Christ Jesus, esta incrível realidade que nós estamos agora com Cristo Jesus, that we are children of God, that we can call him Abba Father. Our spirit cries out to him. que nós somos como filhos de Deus que podemos clamar Abba Pai, And it's the Spirit that will guide us and help us and lead us to all truth. e é o Espírito que nos vai guiar e que nos vai levar a toda a verdade, So the Spirit opens our eyes to understand and see these realities. e o Espírito que nos vai abrir os nossos olhos para que nós consigamos compreender esta nova realidade, This reality of our union with Christ. esta realidade da nossa união com Cristo. Now, the Lord started speaking to me through studying the Last Supper in John a few years ago. Deus começou a falar comigo quando eu comecei a estudar a última ceia de João há uns anos atrás. And I was in the church office, and we just moved to this new office. Eu estava no escritório da igreja, nós já tínhamos nos mudado há pouco tempo para aquele espaço. There was no publicity, no one knew it was an office, it was just a normal shop front. Não havia publicidade, não se sabia nada do que aquilo era apenas um escritório. And I know that God met with me as I was praying and thinking about these things. E eu sei que Deus se encontrou comigo enquanto eu orava sobre estes assuntos. So after a great time of prayer, I had a break and went for a coffee. Então, após um grande momento de oração, eu fiz uma pausa e fui beber um café. And I went to this cafe, and there was the lady behind the counter. She was talking to a client. Eu fui até este café em que havia uma senhora que estava atrás do balcão e que estava a falar com um cliente. And she was saying how she had incredible pain in her shoulder. She couldn't move it, she couldn't do her work. E ela estava a queixar-se precisamente como tinha uma grande dor no seu ombro, que tinha dificuldade em movimentar. And in my heart, you know, when the Spirit starts speaking to you, you know you've got to say something, you've got to do something. E no meu coração, quando o Espírito começa a falar contigo e tu sabes que vais fazer qualquer coisa, vais dizer qualquer coisa. The client left, so this was my opportunity. O cliente saiu e então esta era a minha oportunidade. And I didn't know how to start the conversation, so I said, I overheard the conversation. E eu não sabia como é que havia de começar a conversa, então eu disse, eu ouvi a sua conversa. And actually I'm a physiotherapist, which I am. E na realidade eu sou um fisioterapeuta, que na realidade
Eu sou. So if you'd like, I can have a look at your shoulder. Se me permitir, eu posso olhar o seu ombro. And I was getting her to do all of these movements and tests, E eu estava a fazer estes movimentos, os testes, plucking the courage to pray for her. e a ganhar coragem para orar para isso. And just as I'm about to pray, someone else walks in. E quando eu estava prestes a orar, alguém passou. And I bottled it. I didn't have the courage. E eu fiquei embatucado e não tive coragem de o I fazer. went back to that office, frustrated, annoyed, E então fui de volta para o escritório, annoyed at myself. que estava como é que é, desiludido comigo mesmo. Now, a week later, Uma semana depois, by God's grace, the story doesn't end there. não ouvi agora. By God's grace, the story didn't end there. Sim, pela graça de Deus a história não acabou naquela altura. There's a knock at the church office. E há alguém que bate à porta do escritório da igreja, A different lady, uma senhora diferente, having problems in her marriage. com problemas no seu casamento, She came and said, I heard you're a church. I need prayer. Can you pray for me? que me disse: eu sei que vocês são uma igreja, eu preciso de ajuda, preciso que ore por mim. So I did after about 2 hours ministering there. E eu fiz 2 horas após o Before she ministério. left, I just asked her, how did you know that we were here? E quando ela estava a sair, eu perguntei: como é que sabia que nós estávamos aqui? And she said, look, I've just been to that cafe. E ela disse: sabe, eu estive naquele café. And the lady, I shared my heart with the lady behind the counter. E eu desabafei sobre os meus problemas com And a she senhora said, you need to go and talk to that man in that office. que estava atrás do balcão, e ela disse-me: tu tens que ir falar com aquele senhor que está naquele escritório. Because last week when he touched my shoulder, Porque na semana passada, quando ele tocou no meu ombro, I was healed. eu fiquei curada. Now, it was incredible. It's never happened to me before or again. Isto para mim foi incrível, porque nunca tinha acontecido, nem voltou a acontecer. But it's a great illustration of what I'm trying to teach. Mas é uma ilustração bastante forte daquilo que eu estou a tentar passar. I failed miserably. Eu sentia-me miseravelmente e que tinha So there's falhado, nothing special about me. que não havia nada de especial em mim. But by God's grace and power, Mas pela graça de Deus, the one who is in me aquele que estava em mim, healed that lady. foi ele que curou aquela senhora. And the one who is in you E aquele que está em ti has that power tem esse poder também, to do that through you to others. de fazer através de ti aos outros. I'm going to finish by just reading a few verses in John 14. Eu vou acabar por lendo alguns versículos em João 14. And then we're going to pray. E a seguir We're iremos going to pray orar. for each other. Irei orar por cada um de vocês. I'm going to pray, but you're going to pray as well. Eu vou orar, mas vocês também vão orar. So Jesus is teaching to his disciples. Jesus está a trazer o ensino aos seus discípulos. John 14, verse 10 to 14. Ok. And he's asking them, just think, it's so interesting what he's asking them, because for Jesus this was crucial. E pensem, porque ele estava a perguntar, e para Jesus isto era um ponto crucial. He says, do you not believe that I am in the Father and that the Father is in me? E ele pergunta: você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his work. As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem as diz. Believe me that I am in the Father and that the Father is in me, or else believe on account of the works themselves. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das obras. So this is his argument. Isto é a sua argumentação. The signs and wonders, the works, Os sinais e as maravilhas que funcionam, prove that I am one with the Father. que provam que eu sou o único com o Pai. You may not believe that I'm one with the Father. Podem não acreditar que eu sou o único com o Pai, Believe in the works.
mas acreditem que funciona. This is why this truth is missionally important. É por isto que esta verdade é de uma missão incrível de importância. This is why we need to believe this is for us today. E é por isso que nós temos que acreditar que isto é para nós hoje em dia. Because the really exciting part comes in the next verse. Porque a verdadeira parte mais incrível vem no próximo. When Jesus says to you and me, truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. Quando Jesus diz e que reforça, creiam em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Creiam. And greater works than these will he do, because I am going to the Father. E grandes coisas que eu faço, acreditam, porque eu vou para o Pai. Whatever you ask in my name, I will do, that the Father may be glorified in the Son. Tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado através do Filho. And if you ask me anything in my name, I will do it. E se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. So faith, we know, is crucial. Então a fé, da forma que nós a conhecemos, é crucial. But it isn't kind of a fluffy faith. Mas não é assim uma fé. It's logical, aérea. it's rational, É we have reason to believe, É to um- have faith. É uma fé lógica, é uma fé racional, é uma fé provada, é uma fé que nós temos de acreditar. Faith that God is able, É a fé que nos vai permitir, faith that He is with us, in us, a fé de que Ele está connosco, faith that we are in Christ and that His Spirit is in us, a fé de que nós estamos em Cristo e que o Seu Espírito está em nós. so we can pray with confidence. Então nós podemos orar com confiança. Amém. Now, to be very practical, Para sermos muito práticos, does God always heal? será que Deus cura sempre? Does He always heal? Será que Ele cura sempre? No. We No. can say that from experience, Podemos dizer isso por experiência, but I can also say that from the Bible. mas eu também posso dizer isso pela Bíblia. Think of the story of Jesus when He heals the man next to the tank, Bethesda. Pensem na história de Jesus quando Ele cura o homem ao pé do tanque em Betesda. There was a tank where crippled and people with all sorts of illnesses used to gather in their tens and hundreds in the hope that an angel would come down and stir the waters and they'd get in and be healed. Remember that story? Era um tanque onde haviam vários aleijados e pessoas que estavam à espera que o anjo descesse, que agitasse as águas, eles iriam lá para dentro e seriam curados. Now Jesus walks around that place. E Jesus anda à volta desse lugar, Hundreds of people with illnesses. com centenas de pessoas doentes, And in a conversation with one of them, e apenas numa conversa com um deles, there's something about that conversation that he had compassion for that man when he saw him in his condition, something in him. The Father was at work in him. He had compassion. e houve algo em relação àquele com quem ele estava a falar, que ele começou a sentir uma compaixão, começou a sentir que havia algo que estava a mexer com ele, And he healed him e ele curou-o in that moment. naquele momento. But he didn't heal everyone. Mas ele não curou todos. He healed that man because that's what the Father was doing in that place for his glory. Ele curou aquele homem porque era aquilo que o Pai queria que acontecesse para a sua glória. So if Jesus didn't heal everyone, that kind of brings me a little bit of Então, se Jesus não cura toda a gente, aquilo dá-me assim um certo amargor. yeah. I know. It takes the weight off. Eu sei que nos liberta do peso, However, mas no entanto, should we expect more people to be healed than we are seeing currently? será que nós devemos esperar mais pessoas a serem curadas do que aquilo que nós vemos hoje em dia? Amen. Amém.
For all the reasons I've already explained. Por todas as razões que eu já expliquei, It's a demonstration of the coming of the kingdom of God. é uma demonstração da vinda do reino de Deus. It's just a practical something that people can see. É algo prático que as pessoas podem ver. That God is more powerful than illness or than any demon. Que Deus é mais poderoso do que qualquer doença ou do que qualquer demónio. It's an insight to what it's going to be like when we're with Him in heaven. É uma perspectiva daquilo que será quando nós um dia estivermos no céu, Or what the new heaven and the new earth is going to be like when it's totally restored. ou como a terra será quando for toda restaurada. And so it draws people to Him and to His glory. Que vai levar as pessoas para Ele e para a sua glória. It's a natural overflow of the Father's heart. É uma nascente natural do coração do Pai, Through us. através de nós. He desires that no one would be lost Ele não deseja que alguém se perca and that everything would be restored. e deseja que tudo seja restaurado. So we can have confidence. Então nós podemos ter confiança. We don't need to try harder. Nós não precisamos de nos esforçar muito, We need to learn to remain in Him, nós precisamos de nos lembrar de estar nele, to rest in God's grace de descansarmos na graça de Deus and to walk in the power of His Spirit, e de caminharmos no poder do seu Espírito. remembering who we now are in Christ Jesus Lembrando-nos de quem nós somos atualmente em Cristo Jesus and where we are seated e onde é que nós estamos sentados and the authority we now have through e a Him. autoridade que nós temos agora através dele. So when we pray for someone, we shouldn't actually be that fazed by the problem in front of us. Então, quando nós oramos por alguém, nós não nos devemos preocupar com aquela situação que temos à nossa frente. By the impossibility of the situation, Pela impossibilidade da situação, our God we know is much greater. pois o nosso Deus nós sabemos que é muito maior. And we're going to pray for some people even now, E vamos orar para algumas pessoas mesmo agora. with our eyes fixed on Jesus, not on us and our ability. We know we've got nothing to bring to the table. Com os olhos postos em Jesus, não em nós, porque nós sabemos que não temos nada para trazer. We're not trying to impress anyone. Não vamos tentar impressionar ninguém. We don't need to feel the weight of guilt when we pray for someone and they're not healed. Nós não precisamos de sentir o peso da culpa quando oramos por alguém e essa pessoa não é curada. It's not about us. Não é porque não é acerca de nós. And even worse, we don't have to pile guilt on the person E mais ainda, nós não temos que passar essa culpa para a pessoa if they're not healed. se eles não ficarem curados. There's mystery. É um mistério. So we trust in God that He knows what He's doing for His glory. Então nós confiamos em Deus para que sabemos aquilo que Ele faz e na sua glória. What we do know, illness is a consequence of the fall. Nós sabemos é que a cura é uma consequência do pecado. No. do, It's a work of the evil one. é o trabalho do maligno. The devil is like that horrible warden, O diabo é aquele guarda terrível and Jesus came to destroy the works of the evil one. e Jesus veio para destruir He came o to trabalho rescue, do to mal. save, to heal, to set free, Veio para salvar, para libertar, para dar liberdade, to restore. para restaurar. So is there anyone who would like to receive prayer today? Há alguém que gostaria de receber uma oração? Want to raise your hand? Levantem as vossas mãos. Fantastic. I'm going to ask you Ótimo. all just to stand as we close. Vou-vos pedir que se levantem enquanto nós fechamos. All of you. Todos. Because I'm actually, Porque eu irei, I feel I want to pray for all of you. quero orar por todos vós. The prayer that Jesus prayed over us, over His disciples. A oração que Jesus orou aos seus discípulos. And then I'm going to be joining you and praying for people. E eu vou juntar-me a vocês e orar por pessoas. But I want each one of you to go and pray for someone. Mas eu gostaria que cada um de vocês fosse e orasse por outras pessoas. Laying your hands on them. Que coloquem as vossas mãos sobre eles. There's a mystery. Há um mistério.
I learned this with that lady at the cafe. Eu aprendi isto com aquela senhora do café. She said, as I put my hand on her, Ela disse que assim que eu coloquei a minha mão nela, there was power that flowed. houve poder que transbordou. Jesus would reach out and touch people. Jesus conseguiu expandir-se e tocar as pessoas. There's power Há poder that will flow from you que irá sair de ti as you pray and lay hands on people. quando tu orares e colocares as mãos nas outras pessoas. Because Jesus is in you and you are in him. Porque Jesus está em ti e tu estás nele. So I'm just going to Então eu vou apenas remind us of this lembrar-nos final verse that Jesus said over his disciples. deste último versículo que Jesus disse aos seus discípulos. This is now after he has been raised from the dead. Isto foi na altura em que ele fez a ressurreição dos He mortos defeated Satan, he defeated death. e derrotou Satanás e derrotou a morte. He turns up to his disciples in a locked room E ele vira-se para os seus discípulos and he says to them, and I want to say this to you, e diz isto a eles que eu quero dizer-vos a vocês. just receive this now. Apenas recebam isto. Peace be with you. A paz esteja convosco. Peace be with you. A paz esteja convosco. They were frightened, they were scared. Eles estavam assustados. And Jesus starts by saying, peace be with you. E Jesus começou dizendo, a And- paz esteja convosco. And then he says, as the Father has sent me, E começou por dizer, assim como o Pai me enviou, even so I am sending you. assim também eu vos estou a enviar. And when he said this, E quando ele disse isto, he breathed on them ele soprou sobre eles and said to them, e disse-lhes a eles, receive the Holy Spirit. recebam o Espírito Santo. Receive the Holy Spirit, even now. Recebam o Espírito Santo ainda agora. Yeah. Open your arms. Abram os vossos braços, Let the Holy Spirit minister to your heart. deixem o Espírito Santo ministrar o vosso coração, Let him kind of testify to your heart these truths that I've just shared with you. deixem que o Espírito Santo testemunhe no vosso coração estas verdades que estão a ser libertadas, That he would strengthen your faith and confidence in him. que reforce a sua confiança e força nele, That he would remind you of his grace and love and incredible rescue. que vos deixe lembrar da sua grandiosa graça e amor, And remind you that he has prepared for you works, e good works, que lembrem-se que ele preparou para vocês grandes obras that he's now sending each one of you out e que vos está a enviar a cada um de vocês to do, para as fazer, to walk in, para caminhar, wherever you are, onde quer que estejam, here on Sunday or at your workplace or in the supermarket, the cafe, wherever you go. aqui no domingo, ou onde estejam, no supermercado ou no café. Jesus promises, I will be with you Jesus prometeu, eu irei estar contigo, always. sempre. Amen? Amém. So let's just find someone. If those who have put their hand up can just raise